E a explicação, se você quer advogar em direito de trânsito, esse raciocínio básico que eu vou explicar aqui, esse joguinho de xadrez, você precisa entender. Vamos pensar em 3 hipóteses, que são os 3 casos que eu coloquei para vocês, que é onde nós vamos poder raciocinar em cima para ver o que retroage e o que não retroage. Qual é o posicionamento que o CETRAN aqui do Estado de São Paulo adotou e se vocês vão falar, vão concordar, vão falar amém, ou se de repente vocês vão pensar diferente, como eu penso, tá? Então, 3 situações. No nosso primeiro exemplo, então nós temos 3 situações a serem analisadas. PA, processo administrativo de suspensão, instaurado por 20 pontos, sem penalidade aplicada. Lembrando que nesses 3 exemplos, eu quero que vocês entendam que os processos foram instaurados antes da mudança, tá bom? Então, primeiro, PA foi instaurado por 20 pontos, sem penalidade aplicada. O segundo, o PA foi instaurado por 20 pontos, só que agora ele tem penalidade aplicada, com recurso em andamento. E o terceiro é aquele PA que foi instaurado por somatória de 20 pontos, com penalidade aplicada, concluído sem cumprimento, sem início de cumprimento de penalidade. Então, são 3 situações. Lembrando, Padilha, você falou que por somatória ou por infração que por si só gera suspensão. A situação que por si só gera suspensão não vai ter alteração. Então, eu não vou entrar nesse campo, tá? O que vai ser alterado é a suspensão por somatória. Nós temos 3 situações. Hoje, o camarada tem um processo sem pena aplicada ainda. Ou ele tem o processo, a pena foi aplicada, mas está em grau de recurso para a Jari ou para o CETRAN. Ou a nossa terceira situação, o camarada tem o processo, tem a pena aplicada e o processo já foi concluído. Só falta o início do cumprimento de penalidade. E aí? Percebam o detalhe que nos meus 3 exemplos eu coloquei 20 pontos, que é para ser didático. 20 pontos. Por quê? Pela lei nova, nós temos lá 40, 30 e 20. Então, até para ficar fácil o raciocínio, nos meus 3 exemplos, em nenhum deles tem multas de 7 pontos. Pela lei nova, o processo vai ser instaurado, a suspensão vai ser instaurada só se o camarada tivesse 40 pontos, né? Desde que ele não tenha nenhuma de 7, aos 40 pontos. E nesses 3 exemplos que eu estou citando, entendam que a pessoa não tem nenhuma de 7. Então, 20, que depois do dia 12 passa para 40. Eu aplico a lei nova de forma retroativa ou não aplico? 3 situações. Instaurou o processo, não tem pena ainda. Instaurou o processo, tem pena, mas está em grau de recurso. Ou instaurou o processo, tem pena, foi concluído, não cabe mais nada, só que não tem o início do cumprimento da suspensão. 40. Retroage para esses casos em que foram instaurados sem nenhum processo, nenhuma infração de 7 pontos. A lei nova retroage quando der para encaixar. Padilha, não sei. Não sabe? Então é aqui que você tem que ficar para começar a pegar o fio da meada. Não é obrigado a concordar com o meu posicionamento, mas aí vai a questão se você vai querer advogar a favor do condutor ou se você vai querer advogar, ou melhor, se você vai querer trabalhar por órgão de trânsito. Se for por órgão de trânsito, tenho certeza que você não vai coadunar do meu posicionamento. Chegou para mim, então, esse parecer do CETRAN sobre a aplicação. Então, o assunto aí, parecer do CETRAN aqui do Estado de São Paulo, e eu não coloquei ele completo, eu peguei os trechos aí que dá para a gente entender, eu não vou ficar, apesar de ler um trecho, eu não vou ficar lendo o parecer todo aqui, né? Vamos pegar pontualmente o que é interessante para nós. O assunto desse parecer, aplicação retroativa da Lei 14.071 de 2020, no que tange às alterações promovidas no artigo 261,
do Código de Trânsito Brasileiro, que é exatamente sobre as alterações da pontuação para que seja aplicada a suspensão do direito de dirigir. Tendencialmente, a gente já tinha ciência de que isso ia acontecer, tanto é que eu fiz a live lá no final de dezembro, se não me engano, sobre a retroatividade da norma por ser mais benéfica, utilizando, inclusive, na época, a retroatividade que foi aplicada para as infrações por excesso de velocidade, que eu vou comentar um pouquinho aqui também. Na sequência aí do parecer do CETRAN, conforme consta para vocês aqui, coloca na tela para nós aí. Isso, beleza. Então, conforme consta, a grande discussão jurídica acerca da aplicação ou não do princípio penal da retroatividade da lei benéfica no direito administrativo punitivo. Há grande discussão. Então, existe uma grande discussão. A problemática, todavia, não deve ser fixada pela afirmativa ou negativa de sua aplicabilidade, mas sim do que seria necessário para a sua incidência na seara punitiva desse ramo jurídico. Embaixo aí, é inconteste, portanto, que, por regra, em matéria de multa de natureza administrativa, se aplica a lei lato sensu, vigente na época da ocorrência do seu fato gerador, por força do postulado do tempus regit actum, adotado pelo artigo 6 do DL 4657 de 42. Volta para mim no slide, vamos dando sequência aí, volta no slide. Isso. Na sequência, abre a tela para nós aí. Então, o DETRAN já começou dizendo que tem que ser aplicado a lei vigente à época, tempus rege actio, né? O tempo rege o ato. E na sequência ele tem aí, em conteste, igualmente que a lei lato sensu não poderá retroagir para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, cita os artigos. Nesse sentido, a inteligência do comunicado DETRAN número 4 de 2006, aprovado em sessão extraordinária, em data de 28 de setembro de 2006, quando da edição repetiu da Lei 11.334 de 2006, que alterou o artigo 218 do CTB. Antes de eu entrar na sequência, nessa época em que foi alterada o artigo 218 do CTB, o que aconteceu? Então, conforme consta aí no parecer atual, naquela época o CETRAN adotou o mesmo posicionamento. Como é que funcionava na época? Infração por excesso de velocidade hoje, acima de 50%, por si só já era suspensão. Na época, pela Lei 11.334, antes da vigência, a suspensão ela ocorria acima de 20%. Então, do limite até 20% era uma infração, acima de 20% gerava suspensão. Veio a Lei 11.334. A suspensão agora vai acontecer só quando o excesso de velocidade ultrapassar 50%. Então, nós tivemos uma lacuna. E aquelas pessoas que tinham sido, que o DETRAN instaurou a suspensão, porque ultrapassaram acima de 20 até 50. Essas pessoas que ficaram nesse trecho, a lei nova retroagia ou não? Então, para o CETRAN, conforme eles estão dizendo aqui, para o CETRAN, a lei nova não retroagia, a não ser que não tivesse sido aplicada a penalidade de suspensão. E aí nós entramos nesse debate. E em N situações eu tive êxito, aonde, mesmo após o processo de suspensão ter sido concluído, concluiu, aplicou a penalidade, recurso para a JAR e recurso para o CETRAN, concluiu, tem que cumprir a suspensão. Veio a lei nova, não, só acima de 50%. E aquele cliente que estava entre 20% e 50%, judicialmente, vários e vários processos iam conseguir arquivamento. Aonde o judiciário entendeu que a lei nova, ela se aplica de forma retroativa, independente da fase do processo. Então, aqui nós começamos a trilhar o caminho. Por que é importante entender isso?
porque depois do dia 12 de abril, eu acredito que várias pessoas podem te procurar o colega advogado, porque administrativamente eles não vão resolver, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Se você é de outro estado, vamos esperar o posicionamento do seu estado. Mas, tendencialmente, né, existe uma tendência de uma certa unificação. Então, bem possível que no seu estado eles adotem o mesmo posicionamento.